Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder para vocês a dúvida da Eduarda Vargas Pôncio. E ela fala assim: doutor, eu sou fissurada, mãe de um bebê fissurado. Faz um vídeo sobre o tutor nasal após a cirurgia de nariz e lábio. Então, Eduarda, o que seria esse tutor nasal? Eu imagino que seja um modelador nasal, aquele modeladorzinho de silicone que a gente pode usar no pós-operatório de uma cirurgia de lábio de nariz, uma rinoqueiloplastia. Esse tutor nasal, esse modelador nasal, ele não é obrigatório, até porque nem sempre ele está disponível, principalmente quando a gente está falando de cirurgias no SUS, em hospitais públicos, em que a gente não tem esse tipo de modelador nasal disponível, né? Ele tem um custo, você tem que ter, né, condições financeiras para conseguir, né, adquirir esse modelador nasal, e tem também alguns inconvenientes relacionados à manutenção desse modelador nasal. Se você não passa um ponto na basezinha do modelador, ali pegando um pouquinho de septo, para ele não ficar caindo, ele tem sempre essa chance de ficar caindo. O bebê espirra, o bebê chora, faz alguma coisa com mais esforço, maior pressão ali nessa região ali perinasal, tem uma tendência desse modelador sair. Ele não é obrigatório, tem algumas restrições em relação a custo e também tem alguns problemas relacionados à manutenção dele em posição. Mas, considerando que a gente tenha condições ideais de manutenção dele, a gente dá um ponto, ou então a família bem zelosa, bem cuidadosa, né, reposiciona caso ele caia e tal, e não tem problema, não há uma restrição financeira, ou o convênio libera, né, autoriza a utilização, a gente pode utilizar, e aí ele tem um benefício de manter as narinas bem posicionadas. Tem alguns modeladores, por exemplo, até eu já adquiri alguns, né, da China, né, de uma colega que foi no congresso lá e trouxe para mim, né, um pouquinho antes desses problemas todos de pandemia, em que eles têm inclusive diferença entre o lado da narina em relação à fenda. Então, por exemplo, se a fenda é do lado direito, o lado da narina direita ela é um pouquinho mais alta do que o da narina esquerda e vice-versa. E no bilateral os dois lados são um pouquinho mais alongados, né, num eixo vertical, porque aí você consegue fazer a manutenção dessa narina na posição. E qual é a vantagem de você usar? É justamente você manter, nesse primeiro mês de pós-operatório, você manter essas narinas em posição e evitar que tenha uma queda, que é normal de acontecer no pós-operatório de uma rinoqueiloplastia, é ter um pouquinho de perda do resultado de projeção do nariz do lado fissurado, principalmente quando a cartilagem não suporta, né, no bebê muito pequeno, que tem a cartilagem muito fina. Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu não uso em todos os pacientes, não indico em todos os pacientes, depende muito da gravidade do caso e também dessa questão do cuidado no pós-operatório, mas se você tem a opção e a possibilidade de usar, sim, é legal, vale a pena e ajuda a manter o nariz em posição. Embora não seja 100%, não é uma garantia que esse nariz vai ceder um pouco, mas ainda assim ajuda bastante na manutenção do resultado após a cirurgia. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Se você tiver alguma outra dúvida que eu possa responder, deixa aqui nos nossos comentários, que assim que possível a gente faz um novo vídeo para você.